Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo da playlist Tipos de Intercâmbios. E se você não sabe do que eu tô falando, aqui no meu canal eu falo sobre intercâmbios e tem uma playlist específica só falando de tipos de intercâmbio barato e acessíveis para vocês fazerem em vários países do mundo. E os pré-requisitos para cada intercâmbio variam, então tem vários intercâmbios que você não precisa ser fluente em outra língua ou que você não precisa ter faculdade. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha nos vídeos dessa playlist e acha o intercâmbio perfeito para você. Nesse vídeo aqui eu convidei a Larissa, que era uma veterana minha da faculdade, e ela foi fazer na época um intercâmbio de trabalho na Disney. Então nesse vídeo aqui ela conta como que foi a experiência dela, coisas negativas, coisas positivas. Ela conta como que foi assim, essa magia de trabalhar na Disney, curiosidades, festas. Então assiste esse vídeo aqui pra você entender um pouquinho melhor de como funciona o intercâmbio da Disney e pra você também ver perante a experiência dela se esse intercâmbio vale a pena pra você, se é um intercâmbio certo pra você. Então eu queria agradecer a Larissa por ter gravado esse vídeo aqui. E eu queria pedir pra vocês pra se inscreverem no canal, deixar um like nesse vídeo, comenta aqui que me ajuda muito a fazer novos vídeos. Então vamos ficar com o vídeo da Larissa. Oi gente, eu sou a Larissa. Todo mundo que tá assistindo com certeza sabe quem é a Joyce. Então, só pra vocês entenderem como eu vim parar aqui, eu e a Joyce, a gente se formou no mesmo curso da faculdade, assim que a gente se conhece. E hoje em dia eu sou au pair aqui na Califórnia, tô no meu 2º ano de au pair. E antes do au pair eu fiz 2 intercâmbios. E a Joyce me chamou aqui hoje pra contar sobre um deles, que foi meu intercâmbio de trabalho na Disney. Eu fiz o International College Program do ano de 2017 para 2018. É um programa que tem 3 meses de duração, então eu fiz novembro, dezembro de 2017 e janeiro de 2018, trabalhando na Disney. Pensando sobre esse intercâmbio hoje, que eu tava pensando o que falar no vídeo, eu reparei que faz tanto tempo que eu não lembro 100% sobre o processo, sobre o investimento que eu tive. Mas então eu vou tentar focar na minha experiência para vocês entenderem como foi. Também eu vou falar pra Joyce colocar aqui embaixo o link com todos os requisitos, com tudo certinho. E também o meu Instagram, se vocês quiserem depois me perguntar alguma coisa. Porque eu falo demais, gente. Então, eu já sei que eu não vou ter muito tempo pra falar sobre a experiência inteira, mas vocês podem me perguntar depois se vocês quiserem. Resumidamente, sobre os requisitos e os processos, os requisitos são que você tem que ser maior de 18 anos, você tem que falar inglês, né? Tem que ter uma conversa em inglês e você tem que estar na faculdade. Esse é um programa para pessoas que estão na faculdade, por isso que ele é nas férias do Brasil, porque ele não pode interferir com a sua faculdade. Então você só pode ir se você tiver de férias da faculdade. E aí você tem uma palestra que você precisa participar. Aí você tem a primeira entrevista, que todo mundo que foi nessa palestra participa dessa entrevista. Nessa entrevista você precisa levar currículo, você precisa levar fotos, mas aí vocês podem ver certinho os requisitos, porque provavelmente pode ser que tenha mudado. A STB é a agência que faz a mediação entre o Brasil e a galera, né, da Disney, os recrutadores da Disney. Então, se você quiser ir trabalhar na Disney, você precisa passar pelo processo da STB. Não tem como você ir se inscrever direto no site da Disney. Tá, então você tem a palestra e você tem a primeira entrevista. Nessa entrevista, eles perguntam por que você acha que você pode agregar na Disney, o que isso vai fazer de bom para sua faculdade, para sua carreira, porque precisa ser uma coisa que agregue na sua faculdade, então você precisa vender bastante isso. Para mim foi muito fácil vender isso, porque eu me formei em relações públicas, então a Disney, eu estudava a Disney na minha faculdade. A Disney, para mim, foi uma inspiração em questão de relacionamento ao cliente, então foi bem fácil para mim colocar isso, pensar em respostas para isso, mas, gente, tinha gente de tudo quanto é curso. Qualquer curso vocês conseguem pensar em alguma coisa para falar, porque uma experiência de trabalho na Disney vai agregar qualquer pessoa, qualquer profissional. Tem nem como falar que não, é uma agência em outro país, você está desenvolvendo mais uma outra língua, então você consegue. Não fique com medo disso, você consegue só pensar bem, planejar aí o que você quer falar para você estar bem preparado na hora. Então você fez essa primeira entrevista
com o pessoal da STB, e aí você fica num limbo, um tempo assim enorme, enorme. Você fica assim meses esperando pra saber se você passou, se você não passou. Até que eles falam que você passou, né, ou não. E aí você tem uma segunda entrevista. É só isso, o processo. É uma palestra, uma entrevista, esperar 1000 anos, outra entrevista, e aí você já sabe se você passou ou não. Essa outra entrevista é com recrutadores da Disney mesmo. Eles vão de Orlando pro Brasil, ficam lá uma semana. No meu ano foi em São Paulo, então todo mundo do Brasil todo tinha que ir pra São Paulo, porque era presencial. E aí eles ficam uma semana fazendo entrevista com todo mundo. E nessa entrevista, você tem que colocar, eles dão pra você um papel, davam, né? Não sei se dão ainda. Que você tinha que colocar quais eram as posições que brasileiros podem trabalhar na Disney que você preferia estar. Então, as posições eram, por exemplo, trabalhar em loja, trabalhar em restaurante, trabalhar com o personagem, que é o character attendant, a pessoa que fica junto com o personagem, então guiando o personagem, ou sendo o personagem, ou a outra era custódio, que era de limpar lá o parque. Então são essas as que eu tô lembrando agora, de qualquer forma são as principais. E aí você colocava lá qual você mais queria. Eu sempre tinha ouvido falar bem mal de quick service, que é trabalhar em restaurante. Aí eu coloquei que era o que eu menos queria. E eu queria muito ficar junto com o personagem. Eu coloquei que era o que eu mais queria. E aí ela pergunta coisas sobre isso. Eu não sei ao certo, assim, acho que ninguém sabe exatamente como que eles fazem pra determinar quem vai pra cada lugar. Porque basicamente todos os meus amigos, assim, os amigos que eu fiz lá na Disney, todo mundo, não, eu nem coloquei que eu queria isso, mas eu caí nisso. Talvez seja um pouco aleatório. Tá, aí você faz essa segunda entrevista e você espera pra saber se você passou ou não. Gente, aí eu descobri que eu passei pra Quick Service. Recebi o e-mail que eu tinha sido aprovada para aquilo que eu estava com muito medo. Porque existe um grupo no Facebook que chama Futuros Disney Cast Member. Na minha época era Futuros Disney Cast Member 2017/2018. Agora vai ter um grupo que provavelmente vai ser chamado Futuros Disney Cast Member 2022/2023. E lá tem pessoas que já participaram do programa e tal, e pelo menos o que eu tinha lido eram só coisas que era bem pesado. Mas eu falei, ok, tô na Disney, bora. Aí fui atrás de visto, de comprar passagem, de pagar seguro, atrás de todas essas coisas é você que paga, tá? Você que vai atrás. Você precisa esperar uns documentos da agência pra você conseguir marcar o visto e tal, mas tudo é por sua conta. Aí quando você chega lá, eu descobri que eu passei em agosto pra chegar lá em novembro, então foi bem corrido. Aí quando você chega lá, você vai descobrir aonde você vai morar. Eu não tenho certeza se você descobre antes ou se você descobre só quando você chega lá. Eu acho que é quando você chega lá. Na Disney, na minha época, tinha 4 condomínios que as pessoas que trabalhavam, faziam International Programs, que as pessoas estavam vindo de outro país, elas moravam, a gente morava. Antes tinham 4 diferentes apartamentos. Agora, eu sei que o que eu morei já não existe mais e eles estão reformando lá, fazendo só um espaço pra todo mundo morar no mesmo. Mas eu não sei se isso já tá em vigor. Enfim, aí é muito legal isso. O primeiro dia que você chega, eu morei só com meninas que não eram brasileiras, então não foi a melhor das experiências, na verdade, assim, não virei amiga de nenhuma delas. Mas é muito legal, é muito diferente, você passa 3 meses com pessoas diferentes. Enfim, eu tenho muitas amigas que viraram muito amigas, né, das roommates delas. Não foi o meu caso, mas tá tudo bem também. E na primeira semana... Não, assim, gente, quando você chega lá, você já começa fazendo amigo com o brasileiro, porque toda essa galera que tava nesse grupo do Facebook que passou, vocês já começam a virar amigos desde na hora que vocês descobrem que passaram, né? Então, não fiquem com medo, vocês não vão ficar sozinhos. Aí, lá na primeira semana, é treinamento. Primeiro você tem o treinamento na Disney University, que é um treinamento que todo mundo tem, que é pra entender as regras de segurança da Disney, entender uns códigos que você precisa falar, entender como que você deve apontar, é tudo
pra mim, era tudo muito surreal, muito incrível, porque realmente eles pensam em tudo. Se eu for sentar aqui 20 minutos só eu falando sobre todas as coisas que eu acho muito legal no treinamento da Disney. Mas também foi um treinamento muito longo, que teve gente que dormiu. Mas enfim. E aí depois que você tem esse treinamento na Disney University, que é mais geral, você vai pro treinamento na sua, né, location de trabalho. Eu trabalhei no Casey's Corner e no Tomorrowland Terrace, que era os dois no Magic Kingdom. Pra mim, isso foi incrível, eu queria muito trabalhar no Magic Kingdom. E esses dois restaurantes são em frente ao castelo. Então, pra mim, todo dia eram 18 minutos que passava o show de fogos, 18 minutos mágicos da minha jornada de trabalho na Disney. Mas os outros não eram tão mágicos assim. Realmente, eles estavam certos quando eles disseram que Quick Service era pesado. Mas eu acho que assim, hoje em dia eu tento lembrar mais só das partes boas, que é poder entrar na Disney de graça, fazer toda a amizade, todo o tempo que eu tinha livre, ou os momentos, porque eu tive muitos momentos legais quando eu tava trabalhando. Por exemplo, eu nunca vou esquecer do dia que veio uma menininha, eu tava trabalhando no Tomorrowland Terrace, que eu tava trabalhando, pegando sorvete, dando pras crianças. Na verdade, todo mundo podia pegar, mas era uma mesa mais de crianças. E essa menina, ela tinha acabado de se curar do câncer, e aí eu comecei a conversar com ela, era uma criancinha, assim, ela tinha uns 6 anos. Comecei a conversar com ela, falei com a minha chefe, e a gente fez um medical moment pra essa menina, levou Mickey pra essa menina, levou Minnie pra essa menina, assim, os bichinhos de pelúcia, levou balão, assim. Nunca vou esquecer muitas coisas legais que eu fiz, mas realmente achei muito pesado, eu trabalhava muito. Se me falassem assim, você tem que fazer tudo que você fez na Disney de novo, eu não sei se eu aguentaria, não sei se meu corpo aguentaria, porque eu fui sem saber, então eu simplesmente aguentava, sabe? Vai e você consegue. Mas se eu soubesse de tudo antes, nossa, pra fazer de novo, aí tem que ter coragem. Eu trabalhava umas 10 horas por dia, mais ou menos. Não eram todos os dias, eu tinha 2 folgas por semana, mas as minhas folgas eram dias totalmente aleatórios, assim. Eu gostava que eu tinha sempre folga de terça e eu sempre saía de segunda. Melhor rolê que tem na Disney, pra quem trabalha na Disney, que faz esses International Programs, é de segunda, chama Happy Mondays. Eu não consigo nem explicar o quão legal é esse rolê, mas eu acho que, não sei se eu deveria focar nisso, mas é um rolê que você joga Flip Cup, e aí cada país é um time, e é muito organizado, com presidente, etc., com presidente, vice-presidente, é muito organizado. Eu só era das pessoas que ia lá pra jogar mesmo, então eu não sei muito bem como eles organizavam aquilo, mas era muito legal. Você jogava lá o Flip Cup, aí você ficava mais ou menos, acho, sei lá, 1 hora jogando vários tipos diferentes do que você tinha que fazer. Depois que terminava, era a festinha. Isso era sempre de segunda, então eu gostava muito que eu tinha o dia off de terça, porque eu normalmente estava de ressaca, mas enfim. Eu trabalhava bastante. O que eu tinha que fazer? Então eu tinha 2 locations diferentes. No Casey's Corner, que era um restaurante que vendia hot dog, eu tinha que ou fazer o hot dog lá dentro da cozinha, é uma cozinha apertada, super quente, horas fazendo isso. Ou lá fora eu ficava limpando mesa, ou varrendo o chão, ou tirando lixo. Eu não gostava de tirar lixo e parecia que eu sempre caía nela. Era tudo por sistema, tipo, na hora que batia o horário, você ia lá e pegava outro papelzinho pra você ver outra coisa que você tinha que fazer. Eu não gostava nada de fazer lixo porque era muito pesado e eu tinha que carregar o lixo, tipo, muito grande. O lixo era muito pesado e eu tinha que levantar muito alto pra jogar na caçamba de lixo, mas coisas que, né, sobrevivi, nem lembro o que eu fiz. Estava plena lá na Disney, pra quem vê meu Instagram nem imagina. Ou encher bebida, gente, era muito difícil, eu tinha que correr muito pra encher as bebidas. Mas ninguém no International College Program do Brasil ficava no caixa. Não sei porquê, mas preferia mesmo não ficar, porque tinha que ser muito rápido, muito ágil. Ou eu ficava, quando ficava pronto o hot dog da pessoa, eu tinha que gritar, né, o nome da pessoa. Eram essas posições de restaurante mesmo. No Tomorrowland Terrace,
Ele era um restaurante que ele fazia uma festa. A gente trabalhava numa festa. A pessoa pagava mais pra ir nesse restaurante pra assistir os fogos. Então eu adorava trabalhar lá, porque era mais calmo, tinha bem menos gente. Quando eu trabalhava nessa estação do sorvete, aí dessas sobremesas, era tudo. As crianças iam lá, eu ficava conversando com as crianças, pegando sorvete pra elas, calmamente. Mas quem me conhece sabe, quem me conhecia na época sabia, era praticamente todo dia no Casey's Corner. Só bem às vezes no Tomorrowland Terrace. Eu amo a minha experiência na Disney. Eu falo das partes ruins porque elas são importantes também. Inclusive, parte ruim, semana do Ano Novo, eu trabalhei 68 horas. Um dia eu trabalhei 14 horas, outro dia eu trabalhei 16 horas. Coisas que eu não esqueço, né? E aí você trabalhava, você tinha que estar sempre sorrindo, porque você está trabalhando na Disney. Gente, eu chegava, ou eu virava, assim, se eu tava fazendo alguma coisa, eu virava pra fazer massagem no meu rosto. Porque eu sentia, assim, sabe a minha bochecha doendo? Mas foi tudo. O meu tempo livre, ia pra Disney o tempo inteiro com os meus amigos. Gente, eu não lembro quantas vezes que eu fui no Magic Kingdom pra passear, no Animal Kingdom pra passear. Em todos. Hollywood Studios é o meu preferido. Epcot eu gosto, mas o meu preferido é o Hollywood Studios. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim. Eu nunca tinha ido pra Disney em Orlando antes. Eu tinha ido um dia na minha vida em 2014 nos 2 parques da Disneyland aqui na Califórnia. Mas assim, achei muito diferente em Orlando. Foi também outra experiência. Quando você sabe o que tá acontecendo, é muito legal também. Uma coisa que eu amava, é assim... Qualquer vez que eu for na Disney de novo, eu não vou viver isso, nunca mais. É que como eu tinha muitos amigos que trabalhavam lá e a gente tinha dias off em dias aleatórios, então quando eu tava livre e ia com algumas amigas pra alguns parques, a gente andava e a gente conhecia as pessoas que trabalhavam lá e a gente ia conversar com os nossos amigos, tipo... Que surreal, só de lembrar disso, eu acho incrível. Que eu ia lá, aí eu conversava com meu amigo ali, aí depois eu conversava com meu amigo... Ali ia pra uma loja, meu amigo tá ali trabalhando hoje, vou conversar com ele. Eu ia pra um brinquedo, o meu amigo tá ali trabalhando no brinquedo. O Attractions é outra função, que eu esqueci de falar dessa função, que brasileiro pode fazer. Era uma função muito legal também, que eu gostaria muito de fazer, trabalhar, né, dentro de uma attraction, dentro de uma ride, sei lá, tô numa montanha-russa, eu tô trabalhando lá na montanha-russa. Gostaria, porém não foi o que aconteceu. Não sei se falta falar alguma coisa da minha experiência, na verdade, assim, muita coisa aconteceu nesses 3 meses. Basicamente, trabalhei muito, bebi muito, fiz muitos amigos, fui muito pra Disney. Nunca fui pra Universal, todo o tempo que eu ficava off, eu ia pra Disney. Dinheiro, quanto eu ganhava, faltou falar isso. Eu ganhava na época, eu não sei quanto ganham hoje em dia, $10,38 por hora. Então, quando eu trabalhava muito, eu ganhava bastante dinheiro, era bom. Tanto que com o dinheiro que eu ganhei na Disney, esse tempo todo que eu trabalhei, esses 3 meses, que não foi muita coisa, eu paguei um cruzeiro pra ir pro México depois da Disney, eu paguei uma viagem de 5 dias pra Nova York. Gente, eu lá na Disney, eu comprava as coisas assim, muito tranquila. Eu sempre fui mão de vaca na minha vida, mas era bem tranquilo, porque eu ganhava bastante dinheiro, considerando que eu podia entrar de graça, todas essas coisas. E eu voltei pro Brasil com $400, que foram os $400 que eu vim pro au pair com $400. Anos depois, voltei em 2018, deixei guardadinho esses $400. Em 2020, quando eu vim pro au pair, vim com esses $400, foi o que eu tinha. Eu tinha esses lugares que você trabalha da Disney, que você mora, aliás, na Disney, os condomínios, eles têm o ônibus que eles saem de lá. Então, nesses condomínios, você pode usar a sua roupa da Disney, porque trabalhar na Disney, você tem que usar toda aquela roupa. Quem já foi na Disney sabe. E a magia, as pessoas não podem te ver com aquela roupa em nenhum outro lugar. Então, lá no Magic Kingdom, onde eu trabalhava, você chegava lá pela parte que o ônibus te deixava, lá na parte de cast member, você descia pelo túnel no Magic Kingdom e subia pra sua location pra trabalhar. Então, só de lembrar, gente, eu fico assim, desacreditada. Que primeiro que eu aguentei todo esse trabalho difícil, segundo que eu vivi tudo isso maravilhoso. Voltaria pra trabalhar na Disney? Voltaria, mas não de quick service, voltaria de qualquer outra coisa. Só pra ter uma outra experiência
E existem outros programas, depois que, se você fez o International College Program, você pode fazer outros programas depois da Disney. Você pode fazer o Park Reader, que inclusive eu tentei e não passei, mas eu posso tentar de novo, então tá tudo bem. E depois você pode, depois de fazer o Park Reader, você pode fazer o Guest Relations. Então, se o International College Program é a sua porta de entrada, mas depois existem outras oportunidades melhores, que são de trabalhos melhores na Disney que você pode fazer também. Se vocês tiverem interesse em saber qualquer coisa sobre o meu programa, vocês podem me perguntar. E eu espero que vocês tenham gostado, e se tiverem dúvidas, que provavelmente terão, porque eu não falei nada direito, vocês podem me perguntar, e é isso. E se alguém descobriu o programa por esse vídeo e depois foi pra Disney, pelo amor de Deus, me conta, que eu ficarei muito feliz por vocês. Obrigada, gente. Tchau!